Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de sexta-feira, ministro do céu e da terra. Na lição passada a gente vimos que Jesus é nosso mediador da aliança, em todo o contexto ele é nosso mediador da aliança. Vimos que tudo aquilo que era representado no Novo Testamento simbolizava Jesus que viria para nos salvar, para nos dar a libertação e para mostrar como a gente deveria se portar diante do pecado e como a gente deveria se comportar diante de cenários devastadores. Olha, alguma coisa a gente vai aprender de interessante nessa sexta-feira. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês, lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, a gente vemos Deus dando uma ordem para Moisés. Diz assim: Moisés, você me fará um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. O objetivo de Deus colocar esse santuário, quando você vai para Êxodo 25 em diante, você vê todo o processo do santuário, tudo sendo detalhadamente, perfeitamente, porque na verdade o que Deus estava fazendo ali era justamente mostrando através de símbolo aquilo que Jesus vinha fazer por toda a raça humana. Então lá em Êxodo 25, versículo 8, começa todo esse rituais de processo ali, um santuário estabelecido e tudo que estava no santuário representava Cristo que viria para nos salvar. Todo o simbolismo ali representava o próprio Jesus. Olha só, no que se refere ao templo de Jerusalém, as palavras do Salvador: destruam este santuário e em 3 dias eu levantarei, João capítulo 2, versículo 19, tinha um sentido mais profundo do que havia sido percebido pelos ouvintes. Os ouvintes pensaram que era o santuário de pedra que foi construído e que ia ser derrubado, mas tinha um sentido muito mais profundo do que eles estavam entendendo. Cristo era o fundamento e a vida do templo. As cerimônias deles testificavam o santuário, o sacrifício do Filho de Deus. Então, quando você olha para essas palavras, elas são muito mais profundas do que a gente imagina quando diz: destrua esse santuário e em 3 dias reconstruirei. Porque o que Jesus estava falando era da sua própria vida. O santuário, sem a existência de Jesus, ele não serve de nada. Mas olha só, o sacerdócio tinha sido estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrificial era uma representação da morte do Salvador para redimir o mundo. Não havia eficácia nessas ofertas quando se concretizasse o grande acontecimento a que por séculos havia apontado. Então, esse é o que a gente vai ver agora nesse contexto. Quando você vai para lá, Marcos capítulo 15, versículo 38, você vê lá, quando Jesus dá o último suspiro, no versículo 37, no versículo 38 fala que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo ali, dando um fim às cerimônias ali rituais que apresentava Jesus Cristo que viria como o Salvador e quebrando ali a intercessão de homens para com Deus, porque a gente sabe que tinha os sacerdotes e os sumos sacerdotes, que ele fazia expiação pelo povo, ele clamava pelo povo e tudo mais ali. Então esse simbolismo dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, eles foram acabados, porque a gente sabe que o nosso único mediador, fala que é o próprio Jesus, que ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, ele quem nos direciona até o Pai, ele é o nosso sumo sacerdote, devemos olhar para ele, orar pedindo a ele. E a gente vê algo interessante. Quando Cristo foi crucificado, o véu interior do templo foi rasgado em 2 de alto a baixo, significando que o grande sacrifício final tinha sido feito e que o sistema de ofertas sacrificais havia cessado para sempre. Tudo isso já aconteceu, hoje não precisa mais você oferecer cordeirinho, você sacrificar nenhum animal, porque o sacrifício já foi feito, Cristo ele se entregou por cada um de nós. Por causa de sua morte e ressurreição, Jesus se tornou o ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homens. Hebreus capítulo 8, versículo 2 fala desse tabernáculo, desse santuário que existe no céu. Ora, se Deus deu um modelo para Moisés lá em Êxodo 25, verso 8, é porque existe um original. Todo modelo ele é uma cópia do original. Então existe um original e a gente sabe que todo o livro de Hebreu fala sobre esse santuário que foi feito por Deus e não homens. E Jesus está ministrando nesse santuário como sumo sacerdote, ele está intercedendo por mim e por você.
Então hoje Jesus ele é o ministro do céu e também o ministro da terra. Não existe aqui na terra ninguém que nos ligue diretamente ao Pai. Pelo contrário, o próprio Jesus Cristo é aquele que nos liga ao Pai. Não existe esse tal de intercessor. Cicano é intercessor, ele que nos intercede diante do Pai. Não, é Jesus Cristo que está diante do Pai, está nos intercedendo, está intercedendo por cada um de nós. E o que é que a gente devemos fazer diante desse cenário? É uma coisa bem interessante. Jesus falou: tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, isso vocês receberão. Precisamos pedir urgentemente a descida do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que possamos estar cheios de poder para enfrentarmos as provações que virão em nossa vida. Jesus, ele é o nosso mediador, ele quer cuidar de você. Permita que Deus conduza a sua família até a eternidade. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa mensagem, que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, que possamos sempre entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém.